Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que bem. Por aqui estamos bem. Começo de tarde de domingo e eu vou fazer aquela torta que eu fiz, acho que uns 2 vídeos atrás. Não lembro direito. Enfim, só que eu fiz com uma massa folhada, que não é das melhores massas e também não é, digamos assim, a melhor opção para fazer esse tipo de torta. E lembra que eu falei que eu ia fazer de novo, mas iria fazer com a minha massa. Então é isso que eu vou fazer hoje. Vou começar fazendo a minha massa, assar primeiro, preparar o creme e depois montar a torta, que é uma torta que se come fria, então não vai ao forno. Existe uma forma de você colocar o recheio cru no forno, mas é mais demorado, demora muito mais tempo e o creme vai ficar tipo um pudim e não um creme patisserie. Então, vamos começar primeiro fazendo a massa, que é super simples. Mas eu vou compartilhar com vocês, porque já teve algumas que me pediram para gravar a receita da massa de novo. Então, é isso que eu vou fazer. Vou separar os ingredientes para nós começar a fazer. Bom, separei o que eu vou usar. Como eu vou fazer uma massa só para forrar o fundo de uma forma, eu vou fazer meia receita. Mas para vocês fazerem a torta de banana, a torta de maçã, que nem eu costumo fazer, que daí eu decoro em cima, vocês podem fazer uma receita inteira. E, claro, se a família for maior, você dobra a receita. Eu vou colocar uma xícara, essa minha xícara tem 250 gramas de farinha, mas eu não vou colocá-la bem cheia. Eu não vou colocar ela completa, 250 gramas, porque senão vai ficar muita massa. Vou colocar meia xícara de açúcar, mas eu vou colocar meia porque a gente não gosta de tanto açúcar. Se você gosta, pode colocar uma xícara inteira. Estou usando branco, mas você pode usar o açúcar que quiser. Fermento, eu vou colocar só meio pacotinho, no caso seria meia colher de sopa. Se você for fazer inteiro, você coloca uma colher de sopa. Eu quero que a massa fique fininha, que ela não fique grossa, então por isso que a receita é menor. Mas é super simples de fazer essa massa. E aí, vou colocar um ovo. E aqui eu tenho 2 colheres rasa de manteiga. A minha eu dei uma esquentada porque a manteiga estava muito dura. Também pode substituir por um óleo que você goste. Uma pitadinha de sal. Eu sempre gosto de colocar sal nas minhas receitas porque dá um toque a mais. E aí, mão na massa. Se caso a textura da massa estiver dura e a manteiga e o ovo não bastar, aí você coloca um pouquinho de leite. Ó, que vem aqui, vou ter que colocar um pouquinho mais de farinha. E na massa você pode adicionar a essência que quiser. Essência de baunilha, essência de laranja, de limão, aquela que você gostar. Eu gosto de fazer ela assim, tradicional, sem adicionar nada, porque assim o sabor da massa não compete com o que eu for colocar de recheio. A textura é essa, não mole, mas também não dura. Tem que ser uma massa macia ao toque. E aqui, agora é só espalhar no fundo e nas laterais
de uma assadeira. No caso, eu vou usar uma com o fundo removível. E aqui agora é espalhar a massa por todo o fundo e as laterais da assadeira e não deixar grossa, mas também não que ela fure, né? E ter paciência para forrar esse fundo e as laterais. Pronto, ó, fundo e laterais da minha assadeira é preenchido. É claro que eu só preenchi até onde eu quero que fique a altura da minha torta, não quero que ela fique mais alta que isso. Para que não fique grossa nessas partes aqui da emenda da assadeira com o fundo e a lateral, você sempre pressione a massa um pouco mais para afinar aqui, porque senão fica aquelas tortas maçudas nas pontas, sabe que normalmente tem tortas assim? No centro a massa é mais fininha, nas laterais também, mas aqui na emenda do fundo com a lateral é sempre mais grosso. Eu não gosto de torta assim, mais maçuda, então eu sempre acabo descartando aquela massa. Na hora de eu fazer aqui em casa, eu pressiono bem ali para que a massa suba para as laterais e ela não fique tão grossa ali na emenda, que é coisa que eu não gosto. Eu já pré-aqueci o forno e agora vai pro forno por uns 20 minutos, assim, só assim. Gra, mas a massa não vai cair, não vai inchar? Não, essa aqui não. Mas que nem aconteceu da folhada, sim, ela se movimentou e ficou torta. Então, vou colocar para assar. Forno pré-aquecido a 180 graus. Vou deixar 20 minutos e depois eu vejo se tá boa, o olho eu vou cuidando, né, o tempo que vai ficar ali dentro, porque é uma massa que assa bem rápido também. Enquanto a massa assa, eu já vou preparar o recheio, porque ambos precisam estar frios na hora de montar. Peguei os meus ingredientes aqui para o creme. E é a mesma medida que eu fiz a última vez que eu compartilhei com vocês. Então, vai ser 850 ml de leite. Ou você pode fazer com 1 litro, se quiser. Aroma de baunilha ou açúcar de baunilha, o que você tiver. E pode saborizar com o que você quiser também. Pode ser outro sabor. Eu vou usar o tradicional mesmo, que é a baunilha. Vou usar 3 gemas, que essa clara já foi metade fora. A casca dos ovos aqui é muito dura, então se não quebra direito, acaba acontecendo isso. Que nem dizia minha mãe, esses ovos jamais sairia pintinho se eles fossem
galados, né? Porque os ovos galados para criar pintinhos tem que ser com a casca fina, que senão eles não têm força para romper a casquinha na hora deles nascer. Me lembro de quanto pintinho nós ajudamos nascer, porque tem alguns que a casca é dura e aí eles ficavam, não conseguiam, não tinham força para romper. Aí quando a gente via que tinha quebradinho, assim, lascadinho na casca, nós sabíamos que o pintinho queria nascer, mas que estava sem força. O que que nós fazia? Quebrava a casquinha ali com cuidado para não machucar o pintinho e deixava o maior espaço possível que não agredisse ele, porque às vezes ele está colado ainda na pelezinha ali, que dentro do ovo, e se você puxar, acaba machucando a pele do pintinho. Então, nós quebrávamos a casca com o maior cuidado, o máximo que pudesse, para que ele conseguisse sair de dentro do ovo. Ou então acontecia que eles quebravam a casca, mas não rompia aquela pele, porque era grossa. Aí a mesma coisa, nós ajudávamos eles a nascer, ajudando a tirar aquela pele com muito cuidado para não machucar o pintinho. Aqui eu coloquei meia xícara de açúcar, mas você pode colocar a quantidade que quiser. Então, cuidar de animais, criar animais, ter horta. Eu tenho esse conhecimento porque eu cresci, né, no interior. E vou colocar 4 colheres de amido de milho. 4 colheres rasas de amido de milho para o creme ficar firme e não molenga demais, porque senão não vai dar para montar a torta. Mas também não quero que fique muito duro. Hoje meu ajudante não está aqui para mexer para mim. Agora eu vou cozinhar esse creme como eu fiz na última vez que vocês viram. Não passa a minha bagunça até que o leite esquente, porque depois que ele esquenta, não pode parar de mexer. Então, se eu já tivesse a oportunidade de ter um sítio, eu iria amar, porque são conhecimentos que eu adquiri quando criança, que eu gostaria que os meus filhos também tivessem, né? Mas o futuro a Deus pertence. Hoje nós moramos na cidade, e por mais que seja uma cidadezinha de interior, que nem hoje é uma paz, sem barulho, mas não é um sítio, né? Então, nós não temos contato direto com os animais, que nem quando eu tinha, quando eu era criança. E os meus filhos amam animais, amam. Sempre que a gente tem a oportunidade deles conviver com os bichos, nós proporcionamos isso. Plantar também é uma coisa que eles gostam muito, principalmente quando eu vou plantar, mexer com terra aqui em casa com as minhas plantas, eles sempre querem ajudar, então são experiências únicas que seria prazeroso proporcionar isso diariamente para eles. Creme pronto, é um creme que cozinha super rápido também, 5 minutos por aí já tá pronto. Começa a ferver, desliga. E hoje eu não mexi com o fouet, troquei a colher, porque eu queria testar para ver se ele vai ficar mais leve, digamos assim. Vamos ver depois que esfriar e eu falo para vocês se a textura ficou igual ao do outro. Vamos ver. Agora é só deixar esfriar. Cada passo eu venho aqui e mexo para não criar aquela casquinha. Também dá para colocar um plástico filme em contato aqui com o creme e depois você tira, depois de frio. Que daí ele tira aquela pele que acumula por cima. Mas eu, cada passo eu venho aqui e mexo um pouquinho e assim ele esfria.
Nesse meio tempo, a massa ficou pronta. Ela demorou menos do que eu pensei, então foi 14 minutos e ela ficou pronta. Isso varia muito de um forno para o outro. O meu passou em 14 minutos, ó. Perfeita, ó. Pode ver que ela não caiu, não dobrou. Agora eu deixo esfriar para depois tirar daqui para nós montar. A massa já está fria, então vamos desenformá-la. Deixa eu colocar aqui para não fazer mais sujeira do que eu já fiz em cima do fogão. E aqui eu quero tirar dessa base, mas se você não quiser, não precisa. Aí eu vou tirando aqui com cuidado para não quebrar a massa. Vamos ver se eu vou conseguir. O creme também já tá frio. Essa massa sim ficou bonita, então a torta vai ficar bem bonita o resultado final. E agora eu vou tirar aqui a folhinha dos morangos e decorar. Espero que eu tenha morangos o suficiente para decorar essa torta. Eu tinha pego 2 bandejas e na hora de passar no caixa, veio só uma. A outra ficou lá, antes de passar. Não paguei, né, por 2 caixas e trouxe só uma. Não. Como eu tenho poucos morangos, então eu vou fazer cada um em 3 partes. Que daí vai ficar bonito, senão vai ficar estranha a minha decoração. Pronto, torta pronta. Fiz milagre, né, com os morangos para poder fechar tudo aqui. Que o bom era 2 bandejas. Mas ficou legal, agora eu levo para a geladeira para gelar. Mas eu quero colocar a cúpula em cima para não ter contato com outros alimentos. Ó, a cúpula deu bem certinho. E agora vamos colocar para gelar. Daqui a pouco o Léo chega. Hoje o Léo tá trabalhando, mesmo sendo domingo. Aí ele chega e vai ter uma torta geladinha para comer. Ai, que bom, coube bem certinho, que eu achei que com a cúpula não ia caber. E como o sol já tá começando a baixar e pegar forte nas minhas plantas, então eu vou baixar o todo. Assim, esse nosso todo tá com problema. Nós temos que arrumar o braço dele para ele não ficar assim, ficar como o outro. Mas não deu tempo ainda.